Muito bom dia, pessoal. Aqui quem tá falando é o Cacau Gomes. Hoje é dia 22/3, são 5 horas da manhã. A gente vai falar aqui dos criptoativos, começando aqui como sempre pelo Bitcoin. E aqui vamos iniciar a nossa análise com o Bitica. E ele simplesmente está fazendo o seu movimento de subida, né? Agora, nesse exato momento, aqui dentro do mensal, ele está realizando um pouco, mas está dentro do canal aqui, tá? Nada preocupante ainda. Tem muita gente aí querendo saber, pô, o Bitcoin agora vai derreter, que não sei o que e tal, assim, não tá desesperador ainda, viu? Ele realmente desceu um pouco, a gente esperava dele vir até aqui nos 75 e tal, que é o fundo do canal aqui, tá? E também o topo dessa lateralização anterior aqui, ó. Então a gente tem aqui alguns pontos a serem considerados. O primeiro aqui é realmente aqui essa parte aqui de cima, 73 mil aqui, e tem o meio da consolidação que já é na casa dos 64, que não era difícil de se esperar aqui para ver um novo movimento, né, de alta aqui, quando semanal do lado de cá. Era fácil de imaginar que o preço pudesse chegar até mesmo nessas regiões, né? Quando a gente usa o nosso grid aqui do último movimento, o preço chegou a tocar aqui os 50% desses dois últimos movimentos, né? Veja bem aqui essa alta toda que eu tenho, os 50% dessa alta toda tá mais ou menos aqui próximo, né? Os 64, 62 mil pontos. Aqui a gente já atingiu, né, 79 mil aqui, que é os 50% desse último movimento. E estamos agora aqui da seguinte forma, né? O preço no mensal ele está indeciso, não sabe o que fazer. No semanal a gente fez uma queda forte, né? Tivemos uma semana de queda muito forte. Aí estamos falando aqui de basicamente 14% aqui numa única semana. E já vamos para a segunda semana de recuperação aqui desse preço, né? Opa, só para tirar aqui, tem hora que ir embora as marcações aqui. Então já estamos aqui na segunda semana. O que acontece? O preço ainda andando aqui dentro também de um canal aqui de baixa. Deixa eu marcar isso aqui. Ó, basicamente isso, né? A gente está vendo o preço dentro do semanal aqui fazer um canalzinho aqui, tá? Ele agora, como eu falei, né, segunda semana que ele já sobe um pouco, mas para a gente começar a acreditar em algum movimento aqui de retorno à alta, precisamos ter alguns indícios aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa linha de tendência de baixa, ela deveria ser rompida, e temos esse último topo validado aqui, que é o nosso choque, né? Ele tem que ser rompido. Então, para voltar à alta, a gente deveria fazer algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó, tá? Por enquanto estamos ainda em tendência de baixa, e isso nos remete a dizer que o preço pode chegar aqui perto e voltar a cair novamente, ó, né? Talvez vir tocar aqui de novo na linha dos 79.200 aqui, tá? Nesse momento, olhando para o gráfico aqui agora, principalmente aqui no diário, o que a gente teria para fazer? Basicamente nada, né? A gente não tem aqui um movimento assim muito claro, mas se tivesse que apostar em alguma coisa, seria na queda aqui. O preço ele vem fazendo o seu movimento de descendência. Então, veja só, se eu tivesse que apostar, eu apostaria na continuidade de queda aqui. Pegando aqui, ó, o último movimento, o que o preço fez aqui, ó? Ele veio de 0 a 100%, passou dos 25, chegou na casa dos 75 e voltou novamente a cair. Então ele forma aqui um novo topo, bateu, né, no 75 do movimento anterior, desceu até os 25 do movimento presente, subiu até os 75 de novo e voltou a formar um novo fundo aqui. Então vamos passar para cá. Vamos passar isso aqui para cá. O que o preço fez novamente? Fez aqui esse movimento mais curto, desceu até os 25 negativo, né, ou os 25 a mais do movimento, e formou um novo fundo aqui.
temos agora esse movimento, ele veio até os 50, ele não completou até os 75 aqui, né, desse movimento. Aliás, né, na verdade, de 0, né, movimento para baixo, de 0 a 75, ele não, a 0 a 100, ele não voltou até os 25, mas está aqui na casa dos 50, ou seja, está até fraco, né, não conseguiu subir, o que indica para a gente aqui um pouco mais que o preço deve continuar a descer, tá? Então pode ser que o preço ainda faça esse último movimento aqui de queda, tá mais propício para isso, e aí temos que esperar um pouco mais. Nós temos aqui mais 2 candles para fechar a semana. Essa semana aparentemente deve fechar próxima disso, e o que a gente pode ver é realmente aqui o preço fechando por aqui abaixo dos 50, dá uma buscadinha aqui para cima e volta a cair novamente aqui, formando uma estruturazinha de baixo aqui, tá? Então, se tiver que apostar, aposte na queda. Melhor dos mundos nesse momento é ficar quietinho e aguardar um pouco mais aí para a gente ver como é que o Bitcoin vai se comportar. Ok? Vamos passar aqui outros criptoativos e aí a gente começa a falar aqui do Ethereum. O Ethereum fez o que a gente imaginava que ia fazer, rompeu o fundo. E assim, agora ele tem chão para andar, né? Primeira parada do Ethereum aqui é aqui na casa dos 1513. Vamos pegar o grid aqui, movimento completo aqui de fundo a topo. Ele tem aqui os 75 aqui, né? Aliás, nos 1684, entre essa faixa aqui. O Ethereum ele tá bem fraquinho aqui, tá mostrando tendência de baixa muito clara aqui. Então, Ethereum, continuidade de queda aqui, possibilidade de continuidade de queda, tá? Vamos aqui ver BNB. BNB a gente tinha comentado, achou suporte ali, tá andando de lado nesse momento aqui, voltando um pouco a subir, né? Tá subindo um pouco aqui. Olhando aqui para o semanal, a gente tem esse topo validado. Deixa eu apagar isso aqui, colocar uma outra linha aqui, ó. Olhando como semanal, tá? A gente tem esse topo validado e temos também esse fundo aqui. Cadê? Tá aqui. Temos aqui também esse fundo validado. Então, passou desse fundo para baixo, continuação de queda, passou desse topo para cima, retorno ao movimento de alta. Nesse momento aqui, ó, olhando em tempo menor, a gente pode dizer que o preço está retomando uma alta no micro movimento, né? Ele está andando meio de lado aqui, mas no micro movimento está retomando um pouco a alta aqui, podendo chegar aqui na casa dos 700 e pouquinho aqui, tá? Pode ser que ele continue a subir um pouquinho mais aqui, até nessas regiões aqui que eu comentei, tá? Vamos lá para Solana. Solana também não tá muito bonito, mas encontrou suporte, tá? E importante dizer que essa região aqui já foi rejeitada, né, pela Solana mais de 2 vezes aqui, ó. Então a gente está realmente num suporte forte aqui da Solana. Eu já tinha marcado alguns pontos aqui importantes para Solana, que caso ela ultrapasse esses pontos aí, ela pode retomar a tendência de alta. Aqui eu já até vou alterar para cá, ó. E vamos apagar essas linhas aqui. Aquelas ali são 2 linhas mais interessantes para a gente. Como eu disse aqui, encontrou suporte, tá andando um pouco de lado, ela tem que começar a fazer aqui uns rompimentos aqui de topo, como por exemplo essa região aqui, são topos aqui menores, né, de menor relevância, mas são topos aqui que precisam ser rompidos para entender o movimento aqui de alta, tá? Solana andando de lado aqui, tem que aguardar. Se perder esse suporte aqui, aí é ladeira abaixo, né? A gente teria um movimento aqui de Solana aqui podendo vir até aqui nos 85 dólares novamente, tá? Então, tomara que não perca, né? Solana é uma das moedas que eu mais gosto, é onde eu tenho maior concentração de capital aqui, então tomara que fique dali para cima. Bom, aqui nós temos a Link e ela tá também aqui em cima do 25, ó. Ela chegou, bateu aqui no 25 e agora tá voltando. É um movimento possível aqui de acontecer, é ela tentar buscar aqui os 50 novamente, tá? Então geralmente quando chega assim nessas regiões aqui, dá uma parada,
E tá com cara, tá vendo? Fez um pin bar aqui, um candle com uma sombra inferior considerável, né? E agora, o que seria interessante pra gente aqui? Que esse candle aqui, no semanal, rompesse esse candle anterior. Mas assim, falta 2 dias, né? Um dia para poder fechar aqui a semana. Acredito que talvez não seja suficiente. Talvez o próximo candle faça isso, né? Ele fecha aqui para cima. E se isso acontecer, ele tá dando aqui o sinal de que o preço pode voltar aqui na região dos 50, tá? 50%. Por enquanto aí tá meio suspeito ainda, tem que esperar o movimento se completar aí na semana, tá? A DOT tá andando de lado, encontrou suporte também, a gente já tinha comentado isso aqui em outros vídeos aqui. Ela achou um suporte aqui nessa região e tá segurando aí, né? Tá no fundo do poço, mas tá segurando aí. Como eu disse, cara, esse aqui seria o movimento que a gente queria ver na Solana, tá vendo? Tá rompendo aqui a semana anterior, achou suporte, ó, bateu uma vez, bateu 2 vezes, e o candle ele tá fechando acima do candle anterior. Isso é legal, porque pode estar dizendo pra gente o seguinte, ó, eu posso vir aqui até no 50 novamente. Ele pode estar dizendo que ele está vindo aqui de novo aqui na casa dos $7, tá? É uma possibilidade. Olhando aqui para o mensal, ó, a gente está entendendo que o preço deu uma parada aqui, tá vendo? 2 sombras bem grandes aqui, mas aqui pelo mensal a tendência ainda continua o preço ficar aqui por baixo. Olhando o semanal, a gente já está tendo esse rompimento aqui, é interessante e pode estar denunciando aí uma reversão aí, tá? A NIR, eu tinha marcado aqui esse suporte, olha só o que aconteceu, essa região, né, de suporte, o preço beliscou fora dela e agora está fazendo mais ou menos o que a gente viu ali na DOT, né? Olha aqui, tá fechando um candle, rompendo o candle semanal anterior na região de suporte. Isso aqui é um sinal até interessante, tá? De reversão, pode estar sinalizando uma reversão, mas o topo validado que a gente tem é esse aqui, e para falar que o preço volta a subir de novo, ele tem que passar dessa linha aqui dos $3,64. Quem confia na NIR, acredita na NIR e acha que a NIR vai dar bom, né, no futuro, esse é o ponto muito bom de compra, né? Esse é um ponto muito bom de compra. Eu pensei até que a gente não veria a NIR nunca mais nesses valores aí, e tá uma pichincha aí. Quem acreditar na moeda, quem tiver interesse em comprar, esse é um dos melhores pontos aí para poder fazer as compras em NIR, né? Tá em liquidação aí, tá? XRP também firmou ali acima do suporte. O movimento tá fraco aqui, né? Mas tá andando de lado. A gente marcou aqui essa lateralização com um ponto de suporte aqui importante, ó. O preço teve aqui algumas vezes, tá andando um pouquinho de lado. Vamos reposicionar aqui o nosso grid, pegar esse ponto. Então olha só para você ver, tocamos aqui nos 50% desse movimento e pode ser que o preço já fez esse movimento de cima, pode ser que ele desça de novo aqui até na região de suporte para depois fazer algum outro movimento de subir, tá? Mas XRP aqui agora não está interessante fazer muita coisa não, tá? O risco aqui é mais de queda que de alta por enquanto, ok? Cada Cardano, a gente tinha traçado aqui umas linhas aqui de possível movimento, ele está se sustentando ali acima dos 0,25, também aqui encontrou região de suporte, não atravessou, tá muito fraquinho o movimento aqui. A ADA também não está interessante aqui para nada por enquanto, tá? Vamos observar um pouco mais aí. E a Dodge rompeu suporte aqui, a linha de suporte de fundo aqui, criou aqui agora um candle, né, com a sombra inferior muito grande, um doji no semanal. Esse fica sendo aqui um candle de suporte, né? Ele está resistindo aqui ao movimento de queda. A gente tinha marcado aqui possíveis outras quedas aqui. O preço, o que ele fez aqui? Ele veio aqui embaixo, voltou aqui em cima, então pode ser que ele esteja preparando para voltar a descer. Nesse momento aqui andando de lado, então tá meio na dúvida aqui, que pode fazer isso também, tá? Mas assim, nesse momento ali, acreditaria um pouco mais aqui na queda, tá? Na continuidade de queda aqui desse preço, tá?
fazendo um recuo aqui, mas está com a carinha de continuar caindo ali. Até onde que ele pode vir? Considerando esse último movimento mensal aqui de alta, eu já atravessei o 0,25, eu posso estar vindo aqui para buscar os 13 centavos aqui, tá? Nos 12,5, ó, por exemplo, tá? Mas aqui, ó, se ele rompe esse 0,25 para cima, se fecha acima desse 0,25, pode ser que ele retome a alta dele aqui e venha pelo menos até os 50% do movimento aqui em 0,28, ok? Bom, gente, sobre cripto é isso aí. De uma forma geral, a semana está um pouco indecisa. Essas recuperações que a gente está vendo aí no preço, esses recuos aí ao movimento de queda, né? A gente tem ligeiros movimentos de alta e faz parte do zigue-zague de descendência. Não temos ainda nenhum sinal de reversão claro, muito pelo contrário, a gente está vendo continuação nas quedas aqui, mas de uma forma geral todos os ativos estão em cima de pontos de suportes importantes aqui, que é o que pode ser um primeiro sinal aí de uma retomada de alta, tá? Mas por enquanto ainda continuamos aqui com tendência de continuidade de queda, ok? É isso aí, um grande abraço para todos, força, fé e fraternidade.